Elvis Presley, o primeiro rockstar da história, o primeiro recorde de venda de discos da história, o primeiro ídolo de uma geração, o Big Ben da cultura pop. Elvis Aaron Presley nasceu no dia 8 de janeiro de 1935 na cidade chamada Tupelo, no Mississippi. E Elvis tinha um irmão gêmeo, o Jesse, que nasceu morto no parto. Elvis foi crescendo, a sua mãe era super protetora, filho de um pai ausente que vivia metido em trambiques e vira e mexe era preso. Isso fez com que Elvis se sentisse na obrigação de ser um grande protetor de sua mãe. E Elvis, bem jovem, para ajudar a mãe, já começou a trabalhar. Ele começou a trabalhar de funcionário num cinema, ali perto de sua casa. Depois ele foi trabalhar motorista de caminhão numa companhia de energia elétrica. E Elvis gostava de tocar violão, era fanático também por cinema, e ele ficava tocando violão na sua casa, cantando, e ele percebia que a sua voz se encaixava em todos os estilos que ele cantava. Elvis ouvia todos os tipos de música. Foi então que Elvis, com 18 anos, no meio de expediente de seu trabalho, ele parou o caminhão em frente a uma gravadora chamada Sun Records. E nessa gravadora, se você pagasse um dinheiro, você gravava um disco, né? E você gravava ali um compacto. Para quem não sabe o que é um compacto, é um disco pequenininho. Ele cabe aqui no máximo 4 músicas, vem com 2 músicas, é isso aqui. E Elvis pagou $4 e gravou algumas músicas, e isso foi suficiente para que Elvis Presley se tornasse um ícone mundial do dia para a noite. One night with you. Sam Phillips, o dono da gravadora, ficou encantado com Elvis e o convidou para fazer parte de uma banda de músicos já contratados pela gravadora. E uma banda de músicos conceituados. Para você ter uma ideia, Bill Black, um dos maiores baixistas de todos os tempos, fazia parte dessa banda. Scott Moore, só para você saber quem ele é, o cara é considerado o inventor do rockabilly. Então Elvis já foi jogado no meio de um monte de feras. Mas bastou Elvis se sentar, pegar um violão e começar a tocar e cantar para que os músicos só faltassem se ajoelhar aos seus pés. Nesta época, grandes músicos como Chuck Berry, Little Richard já faziam rock, mas por um preconceito racial, esses artistas eram abafados. Mas o dono da gravadora, o Sam Phillips, ele sabia da importância destes músicos. E ele pensava, o dia em que eu encontrar um branco que tenha uma voz igual a dos cantores negros, que cante com a mesma emoção e que tenha o mesmo carisma desses artistas negros, eu vou ficar milionário. Eu vou ter achado o pote de ouro no final do arco-íris. E quando Sam Phillips viu Elvis, ele falou, este é o pote de ouro no final do arco-íris. E aí ele começou a investir muito no Elvis. So, my darling, please surrender. Elvis começou a gravar vários compactos pela gravadora e se tornou um fenômeno instantâneo. Oh, your love so warm and tender. O sucesso de Elvis começou a chamar muita atenção do empresário Tom Parker. Let me hold you in my arms, dear. Ele chamou Elvis para conversar e mostrou e convenceu Elvis de que Elvis estava ficando muito grande para sua gravadora, para Sun Records. E por mais que o Elvis estava fazendo um baita sucesso na gravadora, a Sun Records estava passando por um momento conturbado financeiramente. Então, Sam Phillips vendeu o contrato do Elvis para Tom Parker, para a RCA. O
O contrato de Elvis foi vendido a Tom Parker por 35 mil dólares. Hoje essa grana parece pouca, né? Mas nós estamos falando de final de anos 40, começo de anos 50. E isso era uma grana muito, muito alta. Tanto que foi a maior quantia paga por um artista. Então já pode imaginar que todos os holofotes ficaram mais ainda em cima de Elvis. As músicas de Elvis não paravam de tocar nas rádios, os compactos vendiam muito e Elvis foi o primeiro artista a vender 1 milhão de cópias. O primeiro artista na história a bater este recorde. E aí foi aí que Elvis gravou o seu primeiro LP, que é este clássico aqui. Isso aqui é uma obra-prima. Elvis Presley se tornou um excelente intérprete e todo esse seu sucesso fez com que ele começasse a gravar músicas desses cantores negros que tinham esse sucesso abafado, como Little Richard, por exemplo. E graças a Elvis regravar as músicas desses artistas, Chuck Berry e Little Richard, entre outros, ficaram famosos. Ou seja, quando pessoas criticam Elvis dizendo que Elvis só fez sucesso porque ele era branco e que se ele fosse negro ele não faria sucesso, e as pessoas começam a criticar o Elvis por isso, bom, sim, Elvis fez sucesso porque era branco. Isso era um sintoma do preconceito racial muito grande na época. E culpar o Elvis por isso, criticá-lo por isso, é culpar o termômetro pela febre. Se não fosse Elvis gravar as músicas desses artistas, talvez esses artistas nunca sairiam do anonimato. Então, se você conhece Chuck Berry, Little Richard, Ike Turner, entre outros artistas negros, que são os verdadeiros pais do rock, é graças a Elvis Presley que conseguiu dar uma quebrada nessa barreira. Até há pouco tempo você ouve pessoas falando, a vira e mexe aparece alguém falando que Elvis se apropriou do estilo que não era dele. E eu fico pensando e eu pergunto, desde quando estilo musical tem dono? E uma curiosidade, Elvis não fazia shows na Europa. Isso porque Tom Parker era um cara que vivia metido em cambalacho e não podia sair dos Estados Unidos. E então Elvis ficava só fazendo shows ali. Mas quando Elvis questionava que ele queria ir para a Europa, Tom Parker falava, Elvis, você é um fenômeno tão grande que você não precisa ir para a Europa, a Europa vem até você. Essa era uma desculpa e até uma certa verdade que o Tom Parker... Em 1958, Elvis foi convocado para servir o exército na Alemanha. Mas foi aí também que aconteceu a maior tragédia da vida de Elvis Presley. Enquanto Elvis estava servindo o exército, a sua mãe, Dona Gladys, morreu. Ela teve um ataque cardíaco e isso devastou Elvis Presley. Pessoas próximas a Elvis dizem que depois que a mãe de Elvis morreu, Elvis nunca mais foi a mesma pessoa. Ele foi se tornando um multimilionário, um artista de uma fortuna inacreditável. E Elvis, quando apareceu na TV, no programa de Ed Sullivan, aconteceu uma coisa muito curiosa. Primeiro que o programa só filmava o Elvis da cintura para cima, porque o seu gingado, o jeito que ele balançava os seus quadris, começou a ser visto pelas pessoas mais velhas, pelas pessoas mais conservadoras, como algo obsceno. Elvis começou a ser visto como um ser pornográfico, escandaloso. Mas isso não atrapalhou em nada a sua carreira, só fazia Elvis crescer mais. As meninas amavam suas músicas e amavam Elvis Presley. Os rapazes amavam suas músicas e imitavam Elvis Presley. Foi a primeira vez que a juventude começou a se vestir igual o seu ídolo. Porque até antes de Elvis, os jovens, as meninas, os meninos, eles só ouviam as músicas que os pais ouviam. Eles não tinham seus ídolos da sua idade. E Elvis revolucionou isso. Elvis, como eu disse, um grande fanático por cinema, começou então a fazer filmes. E Tom Parker achou que seria muito bom mesmo Elvis começar a atuar. E Elvis começou a fazer vários filmes. Tenho vários aqui, filmes de Elvis, tenho vários DVDs do Elvis aqui, de shows, né?
aqui, esse aqui. E aqui também eu tenho mais shows, né, um box de shows do Elvis e um box com filmes do Elvis aqui, com vários filmes do Elvis Presley, esse box bem bonito aqui. No filme Prisioneiro do Rock, há uma cena de Elvis cantando Ja Rose Rock, que aquilo não é apenas uma cena musical de um filme, não é apenas um videoclipe. Ali é um marco inquestionável, um acontecimento histórico do rock and roll. Elvis ficou quase 10 anos longe dos palcos, só se dedicando ao cinema. De repente, ele volta com uma jaqueta preta e faz um especial para a TV inesquecível. Elvis Presley se tornou ícone de várias gerações e vários momentos de sua carreira ele sempre brilhou. Por exemplo, nesse álbum aqui no show do Aloha from Hawaii via satélite, que quebrou recordes de pessoas assistindo a seu show. We can't go on together, the suspicious mind. Elvis Presley cravou o seu nome na história para sempre. Elvis Presley, o artista mais influente da história da música. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like. Um grande abraço e até a próxima.